No vídeo de hoje a gente vai ver quais riscos os animais correm com o calor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos. Eu sou o Guilherme Rezende e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre quais riscos que os animais correm quando os dias estão quentes. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita e inscreva-se. Ative também o sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no clube. O calor oferece vários riscos para os animais. Para quem gosta de atividade física ao ar livre ou um banho de mar, os dias quentes são uma delícia, não é mesmo? Mas os animais correm grande perigo quando expostos a altas temperaturas. Os cães e gatos não transpiram como nós. Eles não possuem as glândulas sudoríparas, aquelas responsáveis pela produção de suor, espalhadas por todo o corpo. Neles, as glândulas sudoríparas ficam restritas aos coxins, aquelas almofadinhas presentes nas patinhas. Por ficarem restritas a uma área muito pequena, a quantidade de glândulas sudoríparas não consegue regular com eficiência a temperatura de todo o corpo do animal, principalmente nos dias mais quentes. Devemos tomar alguns cuidados para que os animais não tenham problemas nos dias de muito calor, como por exemplo com a hidratação. Procure manter o seu amigo peludo bem hidratado. A desidratação é um dos problemas mais frequentes durante a época de calor. Disponibilize vários bebedouros em casa para o animal se refrescar. E, se possível, bebedouros de cerâmica, pois eles conseguem conservar a temperatura da água um pouco mais baixa. Também devemos renovar com frequência a água desses bebedouros, para que ela esteja mais fresca e atrativa para os animais. Para gatos, que normalmente preferem beber água corrente, uma fonte é uma excelente opção. Outra alternativa é colocar cubos de gelo ou frutas congeladas no bebedouro dos animais. A gente só não pode usar carambola e uva congelada ali no bebedouro, porque essas frutas são tóxicas para os cães e os gatos. Também podemos oferecer picolés e sorvetes para os animais. Só não podemos oferecer o nosso sorvete, devido à presença de açúcares e gorduras. Para os animais, só podemos dar picolés e sorvetes feitos exclusivamente para eles, como os que a gente tem no nosso e-book aqui do Clube dos Bichos, de petiscos saudáveis para animais de estimação. Eu vou deixar o link do nosso e-book aqui na descrição desse vídeo. Outro cuidado que devemos ter é com os passeios com os nossos animais. Sempre que for sair para passear, coloque a mão no chão para ver se não está muito quente. Na época de muito calor, é muito comum a gente ter queimaduras nos coxins das patinhas dos animais devido ao contato com um piso muito quente. Não devemos colocar sapatos nos animais. Como a gente já falou, os animais transpiram pelos coxins que tem ali na sola das patinhas. Quando a gente coloca o sapato, a gente dificulta o processo de termorregulação do corpo deles. Nos dias mais quentes, evite passeios longos e intensos. Procure reduzir o percurso e o ritmo da caminhada. É muito importante observar as reações do animal ao longo do passeio. Se ele ficar cansado, muito ofegante e relutante para caminhar, interrompa o passeio imediatamente, procure uma sombra e ofereça água para que ele possa refrescar. Para fazer passeios mais seguros, evite sair com os animais entre 9 e 18 horas, período onde o calor é mais intenso. A forma mais eficiente que os pets têm de diminuir a sua temperatura corpórea é pela arfagem. Eles respiram mais rápido, com a boca aberta e a língua para fora. Por conta disso, nos dias mais quentes, não devemos colocar focinheiras muito apertadas, que impeçam os animais de abrir a boca. Com a boca fechada, o animal não consegue arfar, o que prejudica e muito a sua termorregulação. O melhor é optar por focinheiras do estilo grade, que permite que o animal abra a boca e consiga se refrescar. É importante estarmos atentos à ventilação durante os dias mais quentes. Devemos oferecer um ambiente com fluxo de ar, para que o animal consiga trocar calor com o ambiente. Para isso, podemos usar ar-condicionado ou um ventilador. Ao usarmos esses aparelhos, devemos ficar atentos às reações dos animais.
A exposição prolongada a ar-condicionado ou ventiladores pode predispor o aparecimento de problemas respiratórios. Também devemos observar a distância que os animais ficam em relação a esses aparelhos. O fluxo de ar muito próximo do rosto dos animais pode causar um ressecamento da superfície dos olhos, o que predispõe o aparecimento de úlceras de córnea. Em função dessa dificuldade de trocar calor com o ambiente, os cães e os gatos podem apresentar hipertermia, que é uma situação onde a temperatura do corpo aumenta a ponto de provocar uma descompensação em todo o organismo do animal, que pode inclusive levar ao óbito. Os cães e os gatos braquicefálicos, aqueles de focinho mais curtinho, como os pugs, os bulldogs e os persas, apresentam ainda maiores dificuldades para regular a sua temperatura e, por conta disso, maiores chances de apresentar hipertermia. Com temperaturas elevadas, pulgas e carrapatos encontram excelentes condições para se reproduzir. Por conta disso, é fundamental que os animais estejam com os medicamentos anti-pulga e carrapato atualizados. O calor favorece a reprodução dos mosquitos e ocorre um aumento nas doenças transmitidas por eles, como a girofilariose e a leishmaniose. Para proteger os animais, é recomendado o uso de medicamentos que sejam repelentes de mosquitos, como puron ou coleiras. O aumento das temperaturas também favorece a reprodução das moscas. Os animais correm perigo, pois as moscas podem depositar os ovos na pele dos animais, gerando miíses. Para prevenir, a gente tem que estar muito atento à presença de secreções e feridas na pele dos animais. Animais que ficam expostos ao sol apresentam mais risco de desenvolvimento de câncer de pele. Para prevenir, a gente tem que evitar que os animais tomem sol, principalmente entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Animais de pele e pelo branco devem receber cuidados especiais. Como possuem pouca melanina, eles apresentam maiores chances de apresentar câncer de pele. Para proteger os pets do câncer de pele, podemos usar protetor solar nos animais. Atualmente, já existem diversas apresentações próprias para os animais. A gente deve passar o protetor solar nas áreas que ficam mais expostas ao sol, ou seja, focinho, ponta de orelhas e abdômen. Muitos tutores pensam que para o animal refrescar, o melhor é tosá-lo totalmente. Mas a gente tem que lembrar que o pelo é um elemento que faz parte da termorregulação dos animais. Ele funciona como um isolante térmico, tanto para reter quanto para dissipar o calor. Retirar o pelo totalmente prejudica o controle da temperatura corpórea dos animais. Não são todos os animais que precisam de tosa. Para tosar, a gente tem que levar em consideração a raça e a característica do pelo de cada animal. Raças com pelos longos e com facilidade de embolar e formar nós devem ser tosados com mais frequência. Já raças com presença de subpelo, como Husky Siberiano e Golden Retriever, não devem ser tosados, já que esse subpelo funciona como isolante térmico, impedindo que o corpo do animal absorva calor. Independente da raça do animal, o recomendado é que seja feita uma tosa na barriga, para poder expor a pele do corpo do animal, que é mais fina, e facilite que ele troque calor com o ambiente quando ele deitar numa superfície mais fria. O que deve ser feito com frequência é a escovação do pelo do animal, para retirar o pelo que está solto e facilitar a termorregulação. Mas como saber se o animal está com calor? Durante os dias com temperatura elevada, devemos ficar atentos aos sinais que o animal apresenta. Se ele estiver ofegante, com a boca aberta, prostrado, desanimado ou com qualquer outro comportamento fora da sua rotina normal, pode ser sinal de que ele está com excesso de calor. O socorro para animais que apresentam excesso de calor deve ser imediato, já que a sua vida corre perigo. Caso o seu animal apresente sinais de hipertermia, você deve dar um banho nele com água fria, não gelada, fria, e depois do banho, enrolá-lo em uma toalha molhada com água fria. Depois disso, você deve massagear as patinhas para poder facilitar o retorno venoso e oferecer água fresca para o seu animal. Caso não haja melhora do quadro do seu animal em um curto espaço de tempo, você deve procurar com urgência atendimento médico veterinário. E aí, gostou do vídeo de hoje? Deixe seu like aqui para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele até a mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no canal.